Olá, muito bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa diário da manhã. E sextou, meu amigo, sextou, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Você pensou que a gente ia folgar, né? Você imaginou que nós iríamos estar nos divertindo, mas não. Nós estamos aqui, jornalismo não para, comunicação não para, toda a equipe técnica, todos os profissionais estamos aqui juntos para mais uma vez levar o programa Diário da Manhã aqui no seu canal 9.2 da TV Assembleia e também na Rádio Assembleia na frequência 96.9. Caso você queira também acompanhar o nosso programa no YouTube, TV e Rádio Assembleia, você vai acompanhar o programa Diário da Manhã. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui recebendo nos estúdios da TV Assembleia a doutora Ivana Mello. Ela é pediatra, está aqui conosco e vai tratar de um assunto muito importante: educação alimentar e nutricional. Serve até para o apresentador. Então, cara, relaxa. Doutora Ivana, muito obrigado. Eu sei que em plena sexta-feira a senhora podia estar no seu feriado, descansando, ou quem sabe, né? Daqui a pouquinho vai para alguma emergência, algum hospital, não sei bem como é que está a sua agenda. Vamos conversar hoje nessa sexta-feira. Doutora Ivana, um assunto muito importante, a senhora como pediatra. Primeiro, eu queria que a senhora apresentasse um pouquinho como é que é a sua história. Quem é a doutora Ivana? Para as pessoas conhecerem. Repito, eu tenho toda a história dela, está aqui conosco, a produção, Francisco Soares nos deu. Mas quem é a doutora Ivana Mello? Doutora Ivana Mello, né? Eu sou formada em pediatria de 2010 a 2012, né? Fiz a residência de pediatria aqui, a faculdade também. E desde lá até hoje eu tenho trabalhado com essa parte de nutrição alimentar, porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção, como pediatra, né? Então eu fiz várias especializações na área de nutrologia, nutrição clínica pediátrica, terapia nutricional, e desde então eu trabalho com essa área de atuação dentro de hospital e consultório, né? Faço essa prática hospitalar e também ambulatorial. Tenho várias pós-graduações na área e também esse tempo todinho trabalhando basicamente com atuação em nutrição. E assim, eu percebo, óbvio, a gente sabe que nas estatísticas, né, mundiais, nacionais, a gente tem percebido que tem aumentado muito, exponencialmente a quantidade de crianças, adolescentes com obesidade. Obesidade cada vez mais séria e cada vez mais precoce, né? Então, assim, como eu tenho observado essa demanda também em consultório, e a gente percebe que há uma necessidade, principalmente de educação primária, porque geralmente o que a gente recebe no consultório já é uma criança, um adolescente com obesidade. É interessante a gente pensar que existem estratégias para que a gente consiga intervir de forma precoce, para que essa criança não chegue à adolescência, à fase adulta, com obesidade. Era uma coisa, antigamente, nos anos 90, 2000, as famílias achavam muito bonito quando o menino já era gordinho. Esse menino Sim, tá só na saúde, chega a estar gordinho. E, na era mesma sinônimo de proporção, saúde, o magrinho, pá, tem que dar um jeito nesse menino, dá comida para esse menino, bota alguma coisa que esse menino tá magro, tá raquítico, tá? Não É, era uma coisa muito era comum nas famílias, cultural, já era era cultural cultural. mesmo, as famílias já. Mas, infelizmente, nós estamos em 2026. Não se fala mais, mas ainda existem muitas Existe. famílias com crianças gordinhas e tá todo mundo achando. Faz até Existe, brincadeirinha, faz, aí não sei o que, existe. cosquinha, mas menino não tá legal, não, né? Não, não tá legal, não. Então isso é Ainda verdade, a existe. senhora tá cravando aqui para É. todo o Maranhão saber disso, né? Todo o Maranhão, todo o Brasil e todo o mundo, né? A gente tem observado, assim, mais de 25% de forma global, assim, a quantidade de crianças e adolescentes que têm apresentado mesmo obesidade. E, assim, levando isso que você tocou nesse assunto da infância, né? A gente observa que essas práticas são culturais e elas perpetuam até hoje. A gente recebe no consultório, óbvio, crianças desnutridas ainda em ambiente hospitalar, principalmente hospitais públicos, mas assim, no consultório, o que a gente vê? Crianças lactentes, as bebês e crianças de até 2 anos, já acima do peso. E existe ainda práticas alimentares erradas desde o início da amamentação, que é desmame precoce, introdução precoce de alimentos ultraprocessados, açúcar, e isso já leva, né, ao surgimento de sobrepeso já nos primeiros anos de vida. E assim, a gente vê que é cultural, mas não só cultural, também precisa uma educação nutricional com relação a isso, porque muitas vezes os pais, avós, também é importante a gente colocar os avós na conta, eles fazem isso não por maldade, mas é porque é uma questão mesmo de
processual, né? Ao longo do tempo a gente observa que isso vai só perpetuando. Tem diminuído? Tem, né? Em relação à primeira infância, né? Esses hábitos inadequados, mas a gente percebe que esse excesso de nutrientes, esse excesso de calorias, ele é encarado de certa forma como uma coisa saudável, né? Como se fosse tipo, nunca morreu, na minha época não morreu, comia e tá aí, tá bem, tá vivo, mas a gente observa que não é assim, na prática não é assim que acontece. Tem um detalhe que chama atenção, nós estamos conversando com a doutora Ivana Mello, dia 1º de maio, dia do trabalhador, ela gentilmente atendeu o nosso convite aqui da TV Assembleia, está aqui conosco, poderia estar em casa descansando, mas está aqui conosco atendendo para esse assunto tão importante. Uma coisa muito interessante que todo pai, e eu não sou diferente, tenho 2 filhos, quando nós vamos em supermercado, a coisa mais linda do mundo é a prateleira de biscoito, de carboidrato, não, coisa, é lindo, chocolate, Maria. Tu tem que estar andando com o menino, meio que botando uma viseira, menino, não vem para cá, cortando de lado, vamos fazer o supermercado para outro lado, porque brilha os olhos dos meninos. Quando passa do lado da verdura, Maria, fecha a cara. E outra coisa interessante também é o lanche na escola. Chega numa determinada idade, o menino não quer mais levar lanche de casa. Não quer de jeito nenhum. Quer porque quer comprar o lanche da escola. E o lanche da escola é só aquela coisa maravilhosa para maltratar. Então, e aí, doutora, né? como é que a gente Vamos começar da prateleira do supermercado. A indústria do marketing, né? Pega pesado em cima disso, porque se você for observar, né, a altura da criança e o que fica ali na altura dela, o que ela consegue visualizar. Biscoito, chocolate, bala, tudo colorido. Então, criança, você tem que trabalhar com lúdico. Então, à medida que você vai percorrendo o supermercado com essas crianças, o que está no alcance da visão delas são esses alimentos. Então, isso não é intencional, é proposital. E aí o pai já começa aquela batalha do pai dentro do supermercado de como ele vai levar os alimentos saudáveis para casa. A gente sabe que esses alimentos industrializados, eles são o que a gente chama de hiperpalatáveis. O que quer dizer isso? São alimentos propositadamente feitos para que a criança tenha mais vontade de comer. E os alimentos, a gente sabe que verduras e legumes, eles são mais azedos, mais amargos, eles precisam de um treinamento de paladar, né? Porque muitas vezes adulto mesmo não gosta muito de determinados vegetais, legumes, mas na infância a gente precisa ter esse cuidado porque a criança está em processo de formação de paladar. E se a gente oferece esses alimentos, como é que eu vou explicar? Antes da idade de esse paladar estar formado, né? Ela já vai ter uma preferência por esse tipo de alimento. E o problema grande das cantinas escolares, eu percebo no consultório. Crianças que estão na faixa pré-escolar, que frequentam creches, onde ainda tem um cardápio, a gente vê que tem nutricionista, que vem aquele cardápio bonitinho, a gente até consegue ter um controle com relação a isso, né? A gente vê que os pais, eles conseguem oferecer para as crianças uma alimentação mais saudável, porque tem uma nutricionista ali guiando a proporção de carboidratos, de proteínas, frutas, legumes. Passou da creche escola, aí aqui, como é que eu vou dizer aqui, dessa ladeira. Dessa ladeira, porque... dessa ladeira. O que acontece, né? A gente vê que muitos pais que já são conscientes, eles tentam mandar a lancheirinha saudável para a escola. Mas volta. Volta por quê? Porque chega na cantina, tem refrigerante, tem mini pizza, tem brigadeiro, tem brownie, tem... A criança que leva uma fruta, um carboidrato, ao invés de levar um refrigerante, um suco cheio de açúcar, leva água, ela vai se sentir automaticamente excluída. Elas trocam lanches, entendeu? Eles fazem permutas ali entre eles. É uma coisa linda. Você manda maçã e volta um pedaço de chocolate, a embalagem dentro da... Enfim, né? E a gente precisa conscientizar não só a família, mas também a sociedade, a comunidade e as escolas da importância de mudar essa realidade, porque a obesidade ela é um problema atual, crônico, e a tendência ao longo dos anos, se não houver uma política pública que interfira nisso, é piorar. Uma preocupação que eu tenho, doutora, porque a senhora falou da criança, sim, eu sei que a pediatria vai até acho que 14 anos. Mas, um pouquinho mais. Vai um pouco, pronto. Porque com 14 anos eles não querem mais ir para o médico pediatra, não. Querem, impressionante. Não, pediatra, negócio de pediatra, negócio de hospital de UPC, essas coisas. Não. Não, é impressionante. Eu tenho filho de adolescente, eu tenho um 15, vai fazer 16. Eu também tenho um, sei como é. A faixa etária a senhora já sabe como é que é. É impressionante, ele não quer mais. Tá sentindo febre, alguma coisa, tu não quer que eu te leve lá no UPC? Não. Não, vai pra minha cara. Não, vou nada. Ele já... Tu fala com 16 anos, tu quer levar, deixa eu te levar na doutora Ivana para tu fazer teus exames.
Quê? Não. Não. Médico, não, pediatra, não sou criança. É É. impressionante. Mas e aí que tá? Nessa faixa etária, daqui a pouco eu volto para os minutos. Eles já estão rolicinhos, estão gordinhos, Não. aquela coisa toda. Mas não se acham e não aceitam. E aí? Sabe que eu tenho E a senhora percebido? vive isso, a senhora É sabe. vivo. Eu percebo que a gente tem uma polarização. Por incrível que pareça, eu não sei se isso é uma coisa que as redes sociais estão trazendo, né? Crianças e adolescentes com transtornos alimentares. A gente vê crianças obesas que não ligam de fato para a estética, como a gente vê crianças muito novas, adolescentes de 12, 13 anos, com transtornos alimentares. Assim como crianças menores de 8, 10 anos preocupadas com o corpo já, com a estética. Por quê? Porque estão sofrendo bullying na escola, porque a roupinha não está mais dando, entendeu? Não querem se expor, não querem colocar um biquíni, porque acham que os outros vão falar do corpo. Mas tem realmente uns que não estão preocupados, não Estão só aumentando. estão aumentando e eles não estão preocupados com a alimentação, eles não têm consciência, né, de que é uma alimentação inadequada e eles não têm também consciência do impacto disso para a saúde a longo prazo, do problema que esse excesso de peso pode trazer para a saúde dele. Eu tenho um amigo que na época de criança ele era obeso e hoje ele enfrenta problemas já na fase adulta. Não vou citar nome porque ele não tem autorização aqui, mas até hoje ele é uma pessoa Enfrenta. bem acima do peso e não consegue, é uma luta constante para baixar peso. Aí vem É. outra situação de criança, a senhora como pediatra, que é a criança rejeita, tem até um nomezinho que ela... Seletiva? Seletivo, exatamente. Menino olha uma coisa, trava. Olha para outra, trava, não quer. E aí, doutora? É o que eu falei no início, né? A gente tem uma janela de oportunidades que é a fase de preferências alimentares, né, do paladar. Óbvio que a gente sabe que o paladar doce, né, é unanimidade, né? A aquilo ali. gente tem que falar. Mas, assim, existe um papel importante dos pais nesse contexto de oferecer sempre os alimentos, frutas, verduras, legumes. Por quê? Porque o paladar ele é adaptável. Da mesma forma que eu posso incentivar aquela criança a comer outros tipos de alimentos e retirar esses alimentos que não são saudáveis, eu também posso modular esse apetite para que ela, desde cedo, ela tenha hábitos saudáveis. Ah, mas vai acontecer de uma fase que ela vai ficar mais seletiva? Vai, mas isso é um período. E quanto mais os pais retiram esses alimentos, porque fulano não gosta de alface, fulano não gosta de tomate, não vou mais oferecer. Eu estou só reforçando aquele comportamento que mais lá na frente a criança vai continuar. Seletiva, vai ser um adolescente seletivo, muitas vezes um adulto seletivo. Tem uma situação que me chama muita atenção. O meu filho mais velho já vai fazer 16 anos, mas eu me lembro muito bem que muitas das vezes eu levava o menino para o pediatra. Era a doutora Cibele, já até se aposentou. Mas eu me lembro que a gente levava e as pessoas... Tá doente? Como se levar para o pediatra é só quando ele está doente, quando ele está com garganta inflamada, que ele está com febre, alguma coisa. E não há necessidade de você levar ele de 6 em 6 meses. Prevenção. E eu ouvia muito isso. Graças a Deus, meu filho hoje bate top, todos os dois, atleta, todos os dois, mantém a alimentação muito saudável. Existe essa cultura, a senhora como pediatra, não ouve isso? Tá doente. Vai levar para quê, né? A gente sabe que a pediatria também ao longo dos anos mudou, né? Antigamente realmente era isso, era corre para o hospital, corre para o pediatra, os consultórios viviam lotados de crianças doentes. Mas a gente tem que lembrar que a obesidade também é uma doença, né? E é uma doença silenciosa. Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, dos primeiros 1000 dias de vida, e isso a gente inclui a gestação, né? A gente sabe que a alimentação inadequada, já tem estudos hoje mostrando que a alimentação inadequada da mãe já vai interferir no ganho de peso desse bebê ao nascimento e também a exposição precoce de açúcar antes dos 2 anos. Então, assim, eu tenho que fazer esse acompanhamento, porque se existe uma curva de crescimento, se eu tenho que fazer esse acompanhamento desse bebê desde que ele nasceu, desde que ele começou a amamentar, no primeiro ano, no segundo ano, eu já vou observar ali naquela curva, né, aonde é que ele já está desviando. Opa, bem aqui já começou a subir, então aqui eu já tenho que mudar as estratégias, eu já tenho que entender o que está acontecendo ali, que essa criança já está começando a ganhar peso. Se é familiar, se é excesso de alimentação, se é alguma doença metabólica que eu já tenho que investigar. Ou seja, eu tenho que tratar, na verdade, prevenir de forma precoce.
Esse é o detalhe. Nós estamos conversando com a doutora Ivana Mello, que ela é pediatra, nós estamos falando sobre a obesidade. Um ponto que é primordial para o que eu vejo hoje, eu vejo crianças não, adolescentes com diabetes, é um negócio que me impressiona. Eu fiquei até besta quando eu vi um menino muito novo, um pouco mais de 20 anos, com obesidade, Uhum. com diabetes. Com diabetes. E outro que eu vi com problemas cardiológicos. Esse aí me assustou mais ainda. Mas eu vi também o tamanho do rapazinho. Aí, isso tudo é lá embaixo. Isso aqui é só para a gente reforçar para pais e mães que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo pela TV Uhum. Assembleia, de que esse errinho aqui tem uma consequência gigantesca lá na frente. E pais e mães, o que que eu E teve. vou botar vovô e vovó, que essa Não, galera vovô e aí. vovó, a gente eu entendo que vovô e vovó, ele consegue fazer até cachorro, gato engordar, e é Mas um impressionante, negócio mas impressionante. quando era com a gente, Não os bichinhos eram bravos pra danar, mas depois que é, vira vô e vó, parece que vira a acabou. chave, Parece que, tipo assim, eu esqueceu tudo. esqueci tudo. E eu vivo isso lá em Eu casa, que minha imagino. mãe não me escute, mas lá em Ela casa vai, isso ela vai acontece. ver, ela Ela está vai lhe ver, vendo, ela né? está lhe vendo agora. Enfim, né? São bastidores, né? Ela está vendo Mas agora, não tem como. ela tá vendo. Mas assim, isso é fato mesmo. Ah, assim, teve um caso, Henrique, que chamou muito a atenção minha no consultório. E eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, sim, que é muito importante a gente falar, que eu atendi um adolescente de 13 anos e que os pais me procuraram para que eu fizesse uma indicação de bariátrica. 13 anos. Beleza. Nossa, aquilo ali me chamou muita atenção, porque os pais já eram, os dois bariátricos, eles já tinham reganho de peso e a adolescente de 13 anos já estava com obesidade grave e eles já me procuraram para que eu indicasse bariátrica. Eu juro pra ti que eu não consegui, eu fiquei assim, Eu estou espantado, imagina eu como fiquei médico. assim, eu não sabia se eu dava ali uma lição de moral ou se eu pegasse seu dinheiro de volta, que você tem que procurar outro profissional. Porque, assim, é um negócio, assim, assustador que a gente vê, sabe? Muitas vezes o que eu acho interessante também é que pais entendam que a criança, o adolescente, ele não engorda sozinho, né? Tem todo um contexto familiar, tem os hábitos de vida que não são adequados, a escola que não oferece um lanche que favoreça, que seja... Porque a família, às vezes, tenta fazer uma rotina, um hábito saudável dentro de casa, mas aí vai para a escola e não consegue manter. E aí, assim, para uma criança, um adolescente chegar a um grau de obesidade desse, que você tem que pensar em fazer uma cirurgia bariátrica, aonde eu errei? Em que momento dessa criança, desse adolescente de 13 anos, houve esse start que eu não vi, né? Que perdeu ali o acompanhamento. Será se foi só a culpa da falta de prevenção do pediatra que não prestou? Porque ainda tem isso. Eu vejo profissionais que já observam crianças ali na curva de peso já acima, mas eles seguem acompanhando, entendeu? Não intervêm ali enquanto ainda é possível reverter o quadro. Mas tem duas situações que eu vou lhe colocar bem aqui claramente. Tem médicos que. E aí, não estou criticando nenhum médico, porque eu vou falar pela minha profissão, tem matéria que a gente vê, o cara tá mandando, eu faço do jeito que ele tá mandando. Ótimo, ele Uhum. tá mandando. E tem pediatra que é da mesma situação. Ele tá vendo eu, o cara tá querendo, siga a vida, não posso fazer nada. Sim, E com medo de intervir, falar para os pais e o pai ficar brabo. Porque tem isso. tem. O que é que tu tem a ver com a gordura do meu filho? Entendeu? Depois o pau tá cantando lá em cima, ele não sabe por que foi. Me perdoe o Uhum. vocabulário aqui bem simples. Então, essa é uma situação muito complicada para vocês pediatras, né? Esse viver, imagina, uma É, senhora ouvir de um médico uma cirurgia bariátrica, menino de 13 anos. Eu é. não sabia o que eu ia fazer. Eu, sinceramente, não ia saber. Eu vou contar uma história rapidinho. Uma vez eu tava bem até acima do que eu tava, do meu peso atual, e aí eu fui no meu cardiologista, ele disse, peraí, vou te recitar um remédio rapidinho aqui pra ti, que isso aqui não vai secar. E ele pegou e escreveu uma receita, tênis, e me entregou. Aí eu falei, tênis? Ele vai caminhar, vai fazer atividade física, em nome de Jesus, tu negócio de quer remédio. É. Mas ele tem um nível de amizade comigo grande, por isso que ele é meu cardiologista, e ele escreveu na hora, tênis, vai caminhar, vai praticar atividade física. Mas tem pai que não gosta disso. Não. É engraçado isso que tu falou, porque assim, eu trabalho com mudança de estilo de vida também. É outro, é outro. As famílias, elas não querem, não estou generalizando, né? Não, Tudo aqui quando você cada casa. fala de um pai que ele precisa mudar o estilo de vida dele para que a criança dele Vixe. viva melhor, acabou. Porque ele tá geralmente acima do peso, diabético, entendeu? Com doença cardiovascular. Mas ele quer que
o profissional resolva o problema do filho dele, sem ele ter que ele mudar é o o estilo de vida. modelo. Ele é Ele é modelo, o gente. A modelo. criança, ela faz o que ela vê em casa. Então, o pai não faz atividade física, não se alimenta bem. Obeso, bebe, Não, come pra nada, caramba, nada, come nada. pizza, É tudo. tudo errado, Pau entendeu? cantando. E quer que o filho entre, não vai. Não pega a criança e não vai fazer atividade física, entendeu? Não coloca numa atividade aeróbica que vai fazer com que ela gaste caloria. Não se alimenta bem dentro de casa. Come muito ultraprocessado. Final de semana é só alimento. Enfim, a gente sabe, né, dos alimentos que não são adequados. Mas, assim, eles não querem. Isso eu acho uma realidade muito triste, porque os pais, eles são responsáveis Exemplo. pelos filhos. Os pais, os avós, enfim, o cuidador, né? Precisam ter essa consciência, porque o estilo de vida da criança é uma reprodução do estilo de vida da família. Então, se você não tem... Eu adorei essa prescrição de tênis. Pô, foi massa. Eu já dei corda de pular para sentir em mim. Tênis, eu nunca vou me inscrever. Mas gente, a gente já sabe até hoje. guardado lá em Tá casa. guardado o tênis ou a receita? A receita, que ele escreveu tênis, carimbou e tudo mais. E eu feliz da vida. Comprou Vou te o tênis. passar, não cola não. Aí, esse período de chuva que tá me atrapalhando, porque eu não gosto de academia, eu só gosto de caminhar. Entendi. Eu adoro só caminhar, eu não gosto de coisa. E eu nunca vou me esquecer. Ele disse, ó, eu vou te passar um remédio aqui que vai... Ele falou assim com uma tranquilidade. E eu fiquei tão feliz, vou passar um remédio aqui pra ti, Henrique, que vai resolver teu problema é agora, mas tu vai ver como tu vai secar. E aí ele pegou lá, carimbou, botou meu nome e tal, me entregou. Quando eu li tênis, eu digo, o quê? Mas vai caminhar, para procurar fazer atividade física, criar vergonha na cara. E eu guardei. Guardou o tênis, né? Não, a receita o tênis está fazendo. O doutor Ivana é ótima para matar um paciente. É sinal que eu tenho que fazer, que ela já me notou que eu devo estar acima do peso. Eu tenho que falar, trago verdade, não, né? Não tem problema não. Olha, eu não tenho problema com outra verdade, não. Não, mas eu assim, adoro, eu prefiro um verdadeiro do que um mas falso. A gente vai ser negligente. Vê só, se eu pego uma família com comportamento todo errado no meu consultório, eu vou ser negligente? Eu não vou. Não. Eu tenho que falar a verdade. Óbvio que eu também não vou, né, crucificar e tal, mas a gente tem que falar a verdade. Porque, olha, eu atendi uma criança outro dia, e também tem outra coisa, os pais tocam terror. Tem família que é demais, entendeu? Faz bullying com a própria criança, com o filho. Eu atendi uma criança de 7 anos, ela estava obesa já com nível mesmo de indicação de medicação. Ela virou para mim, sabe qual era o medo dela? De ficar diabética. Eu não sei nem se essa criança sabe o que é diabetes. Rapaz, já botar na cabeça do Aí ela já ficou com aquele negócio, tia, eu preciso emagrecer, porque senão eu vou ficar diabética. Eu fiquei assim, meu Deus, será se ela tem consciência do que é diabetes? Mas será se ela tem consciência? Alguém na família tem e já jogaram para ela. E já jogaram para ela. Vai ficar igual teu perturbado do teu tio, que não sei o que. É desse jeito, eu tô falando nível de família. Mas é porque o que acontece? Aquela criança, ela não tem noção de que ela precisa perder peso por questões de saúde. E não porque ela vai ficar diabética. Óbvio que ela pode ficar diabética, pode ter um AVC, pode ter um infarto, enfim, né? As doenças cardiovasculares todas. Mas ela tem que ter consciência de por que ela está acima do peso. Assim como a gente tem a questão da educação nutricional dentro de casa, começa dentro de casa, tem que se estender à sociedade e às escolas, a gente também tem um outro extremo de profissionais que querem resolver o problema de forma rápida. Como, por exemplo, eu já atendi adolescentes com receitas das canetas emagrecedoras. Glória a Deus. A gente vê de tudo. Essa caneta vai dar problema daqui a alguns anos. Já está dando. Já tem estudos Aquilo falando para diabético, diabético, mas aí a gente tem uma sociedade que quer o caminho mais fácil, sendo que tanto a bariátrica quanto uma medicação que ela vai fazer você perder peso de fato, se você não mudar o seu estilo de vida, não vai pegar a receita do tênis e vai botar na garrafa. Doutora, para a gente finalizar, só me tira uma dúvida. É lenda ou é verdade que muitos médicos não gostam de seguir a pediatria por causa dessas situações? A gente não vê tanto pediatra. É verdade. É verdade? É verdade, porque dá trabalho. Dá trabalho, muito trabalho. Dá trabalho você prevenir, dá trabalho, né? As pessoas, elas querem soluções. Aí eu volto nas soluções. Por exemplo, você vai pegar um cardiologista, ele já vai pegar uma pessoa com um problema ali, uma medicação, né? O que vai tratar e tal. Mas a criança, você tem que trabalhar a família inteira. Dá trabalho. É só o paciente. Não é só o paciente. É um médico da família. O pediatra é o médico da família. Então, é assim, dá trabalho. Olha, eu só posso agradecer a senhora numa plena sexta-feira, feriado, dia do trabalhador. A senhora está aqui conosco, aqui na TV Assembleia. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Olha como é que a gente está dando trabalho. Porque ela podia estar em casa, né? Com a família, deixou a mãe em casa, deixou o pai em casa, deixou os filhos, mas está aqui conosco, é com muita satisfação e muito verdadeira. Agora cabe a ti,
que está nos ouvindo, está nos acompanhando, que tem filho, buscar a solução. O teu filho gordinho, ele pode ser fofinho, pode ser bonitinho, pode ser mais, não tá legal. Aí não pratica um esporte, não faz nada, meu amigo. Não regula sono, Nada. enfim, excesso de telas, e aí vai. Nessa idade, meu amigo, teu filho tem que estar fazendo tudo legal, tem que estar sarado, barriga tanquinho, atleta, se alimentando. Tanta vaidade do meu filho, 16 anos, tanquinho a barriga do menino, coisa linda. Vaidoso. Bom, depois ainda vai brigar comigo se ele ouvir esse programa, porque hoje ele está em casa e eu não. Professora, muito obrigado. Professora não, médico é professor sempre. Eu sou professora também, Então pronto, porque eu admiro, para mim é uma das melhores profissões do mundo ser professor. Mas doutora, muito obrigado e fique com Deus. Eu que agradeço. Obrigadão. Um bate-papo muito legal com a doutora Ivana Vela, sabia exatamente que seria isso e cabe a você que tem filhos, desde pequenininho, cuide dos seus filhos, porque mais na frente você vai ter muita dor de cabeça. Perder peso dá um trabalho. Gente, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, bom feriado e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, Brasil. Tchau. Tchau, tchau.